Olá, boa tarde. Sou Edna Galvão. Eu tenho uma tese em alienação parental e hoje nós vamos ter o prazer de chamar para conversar com vocês a Heloísa Yoshida, que é uma psicóloga clínica, é uma terapeuta familiar, é coach também de escolas, professores, e vai ser um prazer. É o início de um ciclo de 3 dias seguidos, hoje, amanhã e depois, em homenagem à Semana das Crianças, que foi ontem, o dia delas. Para mim, todo dia é dia das crianças. A minha questão com alienação parental e com o pai contemporâneo é justamente prevenir, né, o desenvolvimento saudável da criança. E esse é o tema, é o que me move. Tudo que eu tenho feito das lives, que ficam todas registradas no YouTube, as lives são todas seguidas, eu tenho colocado no YouTube, peço que entrem, que se registrem, se inscrevam, né? Aperte o sininho, porque as lives todas estão lá, os temas são muito importantes na questão da alienação parental, tá bom? Agora vamos chamar a Heloísa. Né, Heloísa, cadê você? Tá conectando. Boa tarde, Olá! Heloísa. Tudo bom? Que bom. Prazer imenso ter você aqui conosco. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muita É um grande gentileza sua estar aqui para passar um pouco do seu conhecimento. A nossa live é rapidinha, 45, 50 minutos, mas eu acho que dá um gostinho do quero mais, amanhã tem mais, depois tem mais, porque a gente está fazendo um ciclo de 3 dias seguidos, não é? Então, exatamente. Pois é. Então, agora eu gostaria que você se apresentasse, já falei rapidinho, mas você se apresenta, por favor, para a gente começar, tá bom? Bom, tá bom. Olha, eu sou Heloísa Yoshida, eu sou psicóloga, terapeuta de família, orientadora vocacional e de carreira. Tenho 24 anos só de experiência clínica com crianças, adolescentes e suas famílias, Que coisa tá? boa, né? Maravilha. E aí, Heloísa, a gente vai falar hoje sobre alienação parental e as consequências, né? Que são muitas, né? São muitas consequências psicológicas, né? Exatamente. Nessa live, eu estou querendo, o meu objetivo aqui é falar, trazer um pouco da minha experiência clínica com crianças, né? Sim. E principalmente os pais alienados, né? Sim. Porque as crianças que chegam no consultório, chegam as crianças com dificuldades e durante toda a conversa, todo o procedimento, vamos verificando, vai aparecendo essa questão de uma possível alienação parental, tá? Não é? Tem como finalidade conscientizar os pais, as mães, os professores e os cuidadores, em geral, sobre as consequências psicológicas desse fenômeno aí, que já é uma lei, né? Desse processo de manipulação psicológica de crianças, que é uma lei, que já tem uma lei desde 2010. Verdade. E é um fenômeno muito antigo, né, Heloísa? Porque a gente agora está conhecendo, mas já existia desde muito. O problema é que com os divórcios, que cada vez mais aumentam o número, acontecem mais casos de alienação, né? Porque a guarda acaba ficando com um só, quando deveria ficar com os dois, e só a partir de 2014 que a gente teve essa obrigatoriedade, então a coisa começa a mudar agora. Mas, na realidade, o que acontece é que os casos de alienação parental estão aumentando, porque o número de divórcios está aumentando,
né? Exatamente. Foi muito bom você falar em divórcio, porque nós podemos colocar o divórcio conjugal, não é? E o Uhum. divórcio parental. Sim, E é aí que começa o problema, porque o divórcio é do casal, não é dos filhos. Não existe divórcio de filhos, de pais e filhos. Mas exatamente. Mas um dos genitores que não elaborou muito bem o luto, não é? Por dificuldades ainda de aceitar a separação, usa a criança como objeto de desejo para conseguir barganhas do outro genitor. E é, Coisificando a criança, objetificando a criança, né? Virando a criança um instrumento de uma arma, né? sim, sim. E é muito interessante para começar. Eu gostaria de começar assim falando algo bem chocante, não é? Porque como nós até conversamos ontem, né? Uhum. Quando se fala algo muito forte, eu acho que vai ajudar a caracterizar um pouco o que as crianças sentem, por que as crianças que experienciam, que vivem nessa condição de alienadas, né, parentalmente, sofrem. Por quê? Porque um dos genitores diz assim: agora separou, me largou, ela vai ver, vai comer o pão que o diabo amassou. Então, eu queria colocar aqui para nossa audiência que é mais ou menos isso. Em decorrência dessa frase, ele ou ela vai comer agora o pão que o diabo amassou, é que se inicia o fenômeno, a situação da alienação parental com as crianças, não é? Pois é, impedindo, né, a criança de ser feliz, porque está atacando a vulnerabilidade da criança. A criança não pode se defender, né? Ela Exatamente. depende de pai e mãe, então ela fica ali muito vulnerável. E é isso. Quer dizer, o que acontece é que quando nós nomeamos a questão da alienação parental, né? Quando se nomeia, a sociedade vai começar a observar e poder ajudar, contribuir com a prevenção, porque um dos objetivos aqui é isso, é conscientizar a sociedade para possibilitar que menos crianças sejam alvo da alienação parental. Porque é importante ressaltar que a alienação parental ela fere 3 direitos de família, não é? Que é a dignidade humana da criança, é o melhor interesse da criança, porque aqui eu estou falando de criança, né? Eu amo criança, eu adoro as crianças, eu costumo dizer para os pais que eu sou advogada das crianças. Então, a alienação parental, ela fere o direito, o interesse da criança, entendeu? E o direito da criança é uma convivência saudável em família. Com ambos os pais, né? Exatamente, além do princípio também da afetividade, né? Sim, sim. E a questão do abandono, porque quando a criança é alienada do pai, ela não sabe se foi abandonada pelo pai, né? Se houve uma manipulação, porque ela de repente não tem entendimento ainda disso. E aí o que ela vai fazer? Mais tarde ela vai culpabilizar a mãe, se foi o caso da mãe fazer alienação, porque deixou ela afastada do pai. Ou então vai falar para o pai que ele a abandonou afetivamente. Então, assim, não tem muita saída para a criança, né? Ou culpa um, ou se sente abandonada pelo outro. E o ideal é que seja uma paternidade e uma maternidade responsável, né? Uma paternidade privilegiando o bem-estar da criança, esses pais agindo em consenso, não é? Então, você tocou num ponto agora que eu vou até antecipar para as mães e para os pais que estejam aqui nos ouvindo.
porque isso eu não quero deixar passar. Sim. Eu sempre peço que é para os pais não abandonem os seus filhos, Sim. porque chega uma hora que o pai que é alienado, ele perde saúde, ele perde vitalidade, ele entra numa depressão, porque o filho chega, quando chega para ele, chega uma criança muito hostil, não é? Então, nem sempre uma mãe consegue lidar com isso. E aí, quem é que vence? Pais que me assistem. É o alienante. Sim. O alienante, ele consegue o objetivo dele, que é excluir aquela mãe ou aquele pai da vida do filho, que é o que você falou há pouco. Apagar a memória parental Apagar a memória. que essa criança tinha com esse par parental, ou mãe ou pai, né? Exatamente. Exatamente. Agora, o pai, ele tem muito poder, é invisível o poder dele, tá? Porque se a mãe faz de um modo também muitas vezes invisível essa alienação parental e o pai percebe, ele tem condição de reverter isso. É só ele ir à luta, ele ir à justiça, ele procurar, ele não ficar parado, ele não aceitar isso simplesmente, né? Ele tem que lutar. Exatamente. Então, é muito importante isso também, esse alerta para os pais, né? Sim, porque é o alienado, no caso. Exatamente, porque tradicionalmente, não é, Edna, esse lugar, o juízo deu para dar para as mães o direito da guarda, não é? Sim. O juízo dá para as mães o direito da guarda, porque culturalmente nós somos figuras de cuidados, não é? Mas hoje é com muita satisfação que eu vejo isso, os pais também ganhando esse lado maternal, um pai paternal, um pai, não é? Um pai e mãe. Pai maternal, né? Se a gente puder criar aqui um termo, é muito bonito isso, ver esses pais reivindicando o seu direito à convivência com seus filhos. Sim, então, isso é possível na guarda compartilhada, né? Muito possível essa convivência agora, muito possível. Eles vão poder mostrar esse lugar que eles também têm, né? Na vida do filho, né? Esse antídoto, o antídoto da guarda compartilhada, ela vem mesmo, não é, para diminuir, né, amenizar essas questões da alienação parental. É um antídoto, é uma vacina contra a alienação parental. O professor Rodrigo da Cunha Pereira, do IBDFAN, ele fala sempre que é o antídoto mesmo. E que as mães, ele ainda diz mais, ele diz que as mães deveriam ficar felizes porque é uma oportunidade que elas vão ter de ter mais tempo para si mesmas. Imagina, você vai poder ir a um shopping enquanto seu filho está convivendo com o pai. E se você se apodera disso, você diz assim, não, filho é meu, não pode, porque você se cansa, você fica exaurida e reclama que o outro não faz. Não quer deixar, não quer dar esse poder também para o outro, né? Então, por isso que ele diz que as mães um dia vão gostar dessa lei, porque vão ter mais tempo livre para elas mesmas. Exatamente. Agora, o que eu quero colocar também, nós temos que falar de lei, né? Porque nós estamos falando de criança, estamos falando de casa, estamos falando de pai, de mãe, de festinha, mas a criança, ela é um ser de direito, né? Sim. É como eu, como você, e ela merece o respeito, né? Ela merece ser respeitada, ela merece ser protegida nas suas necessidades essenciais e especiais. A criança é um ser de necessidades especiais. Então, é bom alertar e, como você disse, que a alienação parental é um problema, um nome novo, mas é um problema antigo, que isso sempre existiu. Só que no passado, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, não existia lei. E hoje, alienar um menor vulnerável é
crime. Temos que trazer esse detalhe que é crime. Então, as pessoas que percebam à sua volta algum adulto responsável por uma criança, algum adulto, uma figura de autoridade, alienando o outro genitor, precisa conversar e alertar para o perigo, né, de estar incorrendo num crime, não é? Até Previsto porque, como a gente estava falando, como é um pouco subliminar, um pouco invisível, às vezes a pessoa não percebe. Então tem que ficar muito atento aos sinais, né, que a criança traz do que está acontecendo. Por isso que você falou nos professores, né, que na escola eles têm que ficar atentos também, os psicólogos, porque às vezes é tão invisível, tão por baixo dos panos que não se percebe, né? Exatamente, é sutil, né? Muito Como sutil. quando a coisa acontece, é uma forma muito sutil. Então, eu quero ler aqui para a nossa audiência o que é alienação parental, não é? Porque o direito traz a lei, ela é muito bonita, não é? A letra da lei é bonita, não é? Então, nós precisamos ler. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente. E isso diretamente está vinculado ao meu trabalho, porque eu trabalho com o comportamento, com o sentimento, com o desenvolvimento emocional, psicológico da criança. Então, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, que promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízos ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Então, é muito bonito isso, está claro que aquele genitor que tentar manipular psicologicamente uma criança contra o outro pai ou a outra mãe está incorrendo num crime previsto no Código Penal Civil, tá? Na verdade, no Código Penal está incluído o abuso sexual, que a gente vai falar amanhã, né? Amanhã, isso. Nas outras coisas acontecem penalidades, tipo assim, inversão de guarda, perda do poder parental, quando é muito sério, né? Mas existe ainda um projeto de lei para criminalizar de verdade, com pena de 3 meses a 3 anos. Mas, quando a lei saiu, na verdade, o projeto de lei tinha crime, era crime mesmo, queria punir. Só que o presidente Lula, ele achou, e eu concordo, ele achou que era muita coisa para a criança que já estava sofrendo demais com a situação de alienação, ver a mãe ou o pai que estava prejudicando, fazendo alienação, preso. Então, a criança ia sofrer duplamente, porque o pai ou a mãe iam ficar presos, vão ficar, né? A pessoa criminosa fica presa durante um tempo, a criança fica sem a presença do pai, porque está preso, ou da mãe. Então, ela é punida 2 vezes. Aí ele revogou esse artigo da lei. Mas existe um PL, um projeto de lei, tentando voltar, criminalizar de fato. Hoje, o crime é quando existe abuso sexual, né? No caso, o genitor, a genitora está fazendo alguma coisa com a criança. Aí vai como crime penal mesmo. Tanto é que na mediação a gente nem aceita fazer mediação quando a questão é de penalidade mesmo, sabe? Não é mais civil, é penal a questão, entendeu? Mas é uma questão que você sabe que a lei está até querendo ser revogada, né? Tem muita gente pleiteando a revogação da lei toda, por conta de que tem muitos abusos sexuais, que a gente não sabe se é denúncia falsa ou não, mas algumas mães estão entrando com essa questão.
Mas eu entendo que a lei deveria ser ampliada e melhorada, nunca revogada, né? Porque é uma lei Sim. maravilhosa, como você disse. Exatamente. E eu tenho visto também, estamos falando de criança, eu também atendo adolescentes, não é? E precisamos também ficar atentos a sintomas e sinais, comportamento de adolescentes, digamos, um humor deprimido de adolescente. Eu já vi algumas associações com síndrome de alienação parental que o jovem sofreu desde o momento da dissolução conjugal, tá? Então, como você sabe, né, Edna, esse é um tema, é uma temática nova no Brasil, né? Sim. Porque o Brasil, nós estamos em primeiro lugar em relação à lei da alienação parental, O não é? Brasil é referência. É referência. Mas mesmo assim, em nosso solo, somos poucos os especialistas em alienação parental. Verdade. Então eu convido os colegas que nos estão assistindo a procurar estudar, se capacitar nessa área, porque as crianças precisam muito da nossa ajuda. E os pais alienados precisam mais ainda do nosso apoio, porque eles precisam se fortalecer para poder ajudar essas crianças e demonstrar esse amor incondicional por esse filho que os está hostilizando, mas em decorrência da alienação parental. Não é grave, Edna? Muito grave. Ô, Heloísa, você acha que, em sã consciência, você como psicóloga, uma mãe, eu estou falando mãe, não por questão de gênero, né? A gente já conversou sobre isso, é porque a quantidade de guardas está muito maior com elas, então a probabilidade de fazer alienação é da mãe. Então, a mãe que faz uma coisa dessa com a criança, que atrapalha o desenvolvimento biopsicossocial dessa criança, coloca em risco isso, ela está fazendo isso conscientemente? Você, como psicóloga, você poderia falar alguma coisa sobre isso? Ou você acha que é uma melancolia, que é uma depressão, que é um ressentimento? O que você acha disso? Por que uma mãe que ama tanto o seu filho passa por cima disso e pensa mais nela do que na criança? Exatamente. Essa mãe está pensando nela, ela está tão ferida. Ela está tão ferida, ela está vivendo esse luto, essa rejeição, esse abandono. E toda essa carga psíquica de que ela está vivendo em relação a esse abandono, provavelmente, Edna, não é só em decorrência desse abandono do marido, tá? É um abandono que ela já traz, tá? É um esquema dela de abandono, de rejeição da infância dela, provavelmente da criança ferida dela, que ela está revivendo nessa separação e nessa rejeição. E aí, como é uma questão de ordem emocional, essa mãe realmente ela não percebe isso. Então, eu convido as mães que estejam nos assistindo ou alguém que conheça alguma mãe que esteja sofrendo, porque ela realmente está sofrendo muito, ela está em sofrimento psíquico, que essa mãe procure ajuda de um psicólogo especialista em alienação parental para ajudar ela a curar a criança dela, a curar o abandono dela, a rejeição dela, que ela vivenciou em etapas iniciais da vida dela, até os 7 anos. E que isso hoje ainda está atuando e a torna refém dessa questão da criança
da criança interior, né? É uma explicação, não conseguiu resolver, né? Ela não conseguiu resolver e a situação de ressentimento deu o start e voltou tudo e ela joga em cima do problema atual quando na verdade já tinha resquício, né? Na realidade, ela age, o comportamental dela fala do pai, hostiliza o pai. É um comportamental talvez mesmo inconsciente. Ela age, ela simplesmente age. Ela não pensa. Ela ainda está sendo. Ela é uma mãe adulta, mas ela é uma mãe adulta refém da criança interior. Entendi. Sem consequência. Sem medir as consequências. Entendi. Faz sentido, né? Muito sentido. Agora, quando as pessoas são equilibradas emocionalmente, né? Quando não existe essa coisa que você falou, que ela já trouxe de lá, que é muito difícil. Normalmente a gente traz sempre alguma coisa, né? Que não ficou muito bem resolvida, bem elaborada dentro da gente. Mas, assim, o que eu vejo nesse trio, pai, mãe e filho, em situação de alienação parental, é que todos sofrem, e sofrem muito. A gente pensa na criança, que é o primeiro prejudicado, vamos dizer assim. E no pai, no caso, que é o alienado. Mas a mãe que está promovendo tudo isso, sofre muito também. Isso é fato, isso é fato. E você falou certamente uma coisa que ela precisa procurar ajuda. Realmente ela precisa, né? Precisa conversar, porque o psicólogo é o especialista do comportamento humano, das emoções, dos sentimentos, para ela entender e se ouvir e poder ser ela e cuidar dela, porque um adulto, para cuidar de uma criança, precisa também se cuidar, não é? Claro, a primeira coisa, você lembra aquela história do avião? Que quando a gente entra no avião, primeiro a gente põe a máscara no adulto, depois é que põe na criança? Né? Isso é o maior sinal de que primeiro a gente, para cuidar de alguém, tem que estar bem. Né? Bom, continuando aí, eu acho que nós poderíamos falar sobre o que é importante saber sobre alienação parental, não é? Sim, claro. Então, a alienação parental, ela é um processo que ela ocorre de maneira sutil, de forma sutil, quase imperceptível. Uma pessoa que não seja um especialista em comportamento humano, né, como um psicólogo, vai demorar muito para perceber isso. Sim. E atualmente eu tenho no consultório um caso de uma alienação parental e as desavenças, as brigas da mãe com o filho é muito grande, porque todas as vezes que o menino volta da casa paterna, o antigo lar onde a criança morou, o antigo lar da família, porque a mãe agora tem uma casa e o pai se manteve na mesma casa, que era do casal. Então, a criança volta diferente, volta com falas. Então, é importante que os pais estejam atentos, o pai e a mãe que me ouve, a avó, para identificar falas do conteúdo, falas no conteúdo da criança, que são falas do adulto. Falas do pai ou falas da mãe. Sim, reproduz, né? Exatamente, é só escutar, abrir o canal de escuta para a criança, observar a criança quando ela vem, os comportamentos, e não levar para o pessoal o comportamento que a criança traz depois de 3 dias, 2 dias na casa do pai alienante, do pai ou da mãe alienante. Porque o que eu peço muito é amor incondicional por essas crianças. Sim, claro, tem que ter, né? Porque para que elas sejam amadas, só escutar a criança está reagindo, está desafiando a autoridade, conversem, vamos conversar com as crianças e estabelecer uma conversa, como eu sempre falo, né, Edna, a conversa espontânea e reflexiva. Sim. Porque as pessoas que cuidam de crianças precisam mudar muito a sua comunicação.
Porque todas as dificuldades de interrelacionamento com crianças, nós resolvemos no diálogo, numa conversa reflexiva de perguntas, tirando a criança do cérebro réptil, subindo até o límbico e chegando no neocórtex. Sim. Neurociências. Verdade, verdade. Para que a criança que chega da casa do pai alienante seja bem recebida. Tá? Então, é observar e escutar essa criança, porque a criança vai trazer elementos que ela ouviu e que ela vivenciou na casa do genitor alienante. E do mesmo caso, vice-versa, né? Quando ela vai também para a casa do outro, ela pode levar comportamentos que têm que ser observados também, né? Porque dependendo do ambiente, muda um pouco o jeito da criança se comportar, né? Ela pode levar distúrbios alimentares, né? Para casa de um ou de outro, não se adaptar com a comida por algum motivo, tem que saber por quê. Tem a questão da ansiedade, ficar mais ansioso em tal lugar, mais depressivo em tal lugar, ter síndrome de pânico para dormir porque o ambiente é diferente, né? Problemas de comunicação em geral, não é? Como você falou. Exatamente. Eu tenho feito, atendendo os pais em processo de separação, tenho feito coach de pais, para que eles definam os valores da família, porque houve a dissolução conjugal, mas a família continua. Família monoparental, né? Família conjugalidade para parentalidade. São duas famílias monoparentais, uma da mãe com filho e outra do pai com filho. E os valores precisam ser, o ideal é que fossem os mesmos, né? Para dar essa segurança para a criança, esse aspecto mais saudável, não é? Para esse desenvolvimento psicológico. Então, eu faço esse trabalho com os pais, de coaching de pais, para que eles definam o objetivo, a estratégia, qual é o objetivo da educação do filho. Escrever mesmo isso. Quais são os valores. Nós trabalhamos com baralhos, entendeu? De valores para os pais, cada um colocar os seus valores pessoais, depois o de pais, né? E depois escrever ainda a missão da família. É muito bonito. A missão da família. E aí o pai chega em casa e vai perguntar para o filho como é a nossa família, por que nós estamos juntos. E aí o pai escreve, a mãe chega em casa e escreve, que isso dá um norte para as crianças. Porque quando as crianças sabem quais são os valores e a missão, porque estão juntos, tudo caminha muito facilmente. E no caso, Heloísa, também se está se referindo à alienação parental quando é dentro de casa com o casal, né? Porque também acontece, não é só com a separação. Infelizmente, não é só com a separação, acontece também dentro de casa. Quando a mãe fala do pai, seu pai fica lendo jornal o dia inteiro, não faz nada. Também está colocando coisa na cabeça do filho, né? Quando o pai diz, olha, sua mãe foi ao cabeleireiro, não chegou até agora. Também está colocando coisa na cabeça do filho. Então, isso é muito bom, esse trabalho que você está desenvolvendo, falou agora, para os casais que estão juntos e ainda assim fazem alienação. Porque para os casais que se separaram, o ideal ainda também é fazer isso, mas também antes fazer no Conselho Nacional de Justiça, tem um curso de oficina de paz, o nome é Oficina de Paz. E eles ensinam online. Qualquer um pode entrar no CNJ e se inscrever no curso Oficina de Paz. Eles ensinam quais são os problemas que a alienação parental traz, quais são as dificuldades para as crianças, quais são as dificuldades de quem aliena, quais são as dificuldades para quem é alienado. E no cômputo geral, as pessoas têm informação, porque eu acho que é isso que está faltando, é informação, né? Para que aconteça menos casos desses que a gente está falando agora. Sim.
E um outro ponto também que eu quero ressaltar aqui é essa questão, né, que vai sendo implantada na mente da criança a memória, alterar, não é, a memória da criança, e os atos de alienação parental. Realizar a pessoa, o alienante, ele desqualifica a conduta do genitor, né? Sim, Dificulta o exercício da autoridade do outro genitor. sim. Porque ele não Então, perde a convivência. exatamente. Aquela questão que você colocou, alienação parental é o outro lado da moeda do abandono, né? Do abandono. Quando um pai é alienante, exerce seu comportamento visando o afastamento do outro genitor, né? Sim. Quer dizer, desloca, né? Desloca um genitor, né? Do seu lugar, não é? E é a como é que é? Objetificação do sujeito, né? Não é? Agora, em termos de lei, não é? Porque eu também atuo, sou psicóloga forense, né? Uhum. Em termos de lei, as provas nem sempre são simples, né? Não é simples, não é simples olhar, identificar as provas, mas de qualquer forma, uma mãe ou um pai que esteja se sentindo preterido, desrespeitado pelo outro genitor, deveria conversar com esse genitor, não é? Conversar, tentar um acordo para tentar encontrar uma fórmula de não seguir. Precisar litigar, né? Primeiro não diálogo, primeira conversa, para depois, então, se não houver nenhum entendimento, aí sim vai litigar. Vai entrar na justiça, vai correr atrás dos seus direitos, não é? Dos seus deveres, porque pai tem mais deveres, né? A criança é que tem mais direitos. Mas o pai não pode deixar barato isso, tem que realmente correr atrás. Mas antes, você tem toda a razão, tem que conversar, tem que dialogar, tem que ver se acha um entendimento entre ambos, né? Para a criança sofrer menos, né? Porque o consenso é a melhor solução, não é? Sempre. Consenso é a melhor solução. Agora, os pais que estejam nessa situação, pais ou mães, precisam começar a... É lamentável falar, mas esse pai que quer esse filho perto dele, não é que esse pai esteja contra a mãe ou a mãe contra o pai. É porque a mãe quer o filho e o pai quer o filho. Então, eles vão precisar guardar provas de e-mails, de situações que não receberam comunicado, por exemplo, reuniões na escola que um ou outro não comunicou para o outro. Então, tudo isso são elementos que podem ajudar o advogado de vara de família a solicitar uma ajuda, né? Sim, claro, claro. Esse problema da alienação parental, ele é tão grave, como você falou, né? Que a mãe trouxe da infância os problemas para hoje estar tão ressentida em fazer isso. Ele leva a criança de hoje, a ser um adulto que vai ter muita dificuldade em se relacionar. Inclusive até de repente, formar uma família, né? A criança vai ter dificuldade, não sei, dependendo do sentimento que ele levar, de abandono ou não, se ele vai querer ser pai, se ele vai querer ser mãe, se essa criança vai querer ser mãe, né? Porque ela passou uma situação de baixa autoestima e terrível. Então, assim, tudo que podia entrar na cabecinha dela nesse período entrou. E ela vai levar isso para frente, como você falou, que a mãe traz, né? Ela trouxe isso também. Certamente, a criança interior dessa criança também vai levar isso para a família dela. E possivelmente
uma grande possibilidade dessa criança vir a ser ele próprio ou ela própria um pai alienante. Porque a repetição de padrão, né, Heloísa? Exatamente. Então você vê como que as coisas são vida, né? Encadeadas, né? Elas são Encadeadas. Exatamente. É. Então, as marcas da alienação parental, elas são indeléveis, tá? Os pais não fazem ideia do mal que eles fazem para os filhos. Mas é porque eles estão agindo em causa própria. Pois é, mas era isso que eu queria descobrir, sabe, Heloísa? Eu queria descobrir, porque como o objetivo é prevenir, descobrir como fazer que esses pais tenham entendimento de que isso não é um caminho, né? Passar por cima de toda a dor que está sentindo em prol da vida saudável da criança. E como fazer isso, né? É por isso que eu não tenho parado de fazer live desde que começou essa pandemia, que eu falo de alienação parental, que eu posto coisas sobre alienação parental. Sim. É o tempo inteiro para ver se alguém acorda para o problema, se um replica para o outro, se compartilha e o negócio vai não crescendo, sabe? Porque esse é o objetivo, é o nosso objetivo aqui, né? É prevenir, é informar, porque precisa mais. A Cris Reis está falando aqui, o curso do CNJ, Oficina de Pais, deveria ser mais divulgado. Eu concordo, claro. Tinha que ser mais divulgado. Como é que a gente sabe? Eu só sei porque eu sou mediadora. Senão, não saberia também. Entendeu? Sim, porque tem que ser divulgado isso. É quase que uma política pública. Né? Exatamente. Deveria ser uma questão pública. Eu diria questão de saúde mental. Porque é uma política pública. De saúde mental. Questão de saúde mental, porque as crianças depressão, são os jovens que ficam se cortando, entende? Tudo em decorrência, em alguns casos, decorrência de uma alienação parental. Porque como a questão é relativamente nova em termos de justiça, não é? Está começando, né? Mas os estudos vão começar a surgir, não é? Sim. E com suas associações. Sim. Então, é o mal que as mães fazem. Os efeitos, né? Os efeitos são, assim, gravíssimos, né? Inclusive na escola, né? As notas ficam mais baixas. Exatamente. A criança fica mais tímida, não quer se relacionar com os amiguinhos. Exatamente. E você colocou a questão da divulgação, de espraiar, digamos assim, essa divulgação dessa situação que as crianças estão vivendo. A escola seria um lugar por onde poderia-se, né, divulgar isso. Né? Você sabe, Heloísa, que no meu livro da Alienação Parental, que vai sair em janeiro, eu coloco isso, palestras, como política pública. Eu sugiro 2 políticas públicas, e uma delas é essa, de haver palestras, sabe, por educadores, psicólogos, assistentes sociais, profissionais do direito, indo às escolas, indo aos canais das mídias, para divulgar que o problema existe, que a gente não pode botar por baixo do tapete. Essa poeira a gente tem que jogar fora, botar no ventilador. A gente não pode botar embaixo do tapete, entendeu? Porque eu como uma profissional, não da educação e da saúde, eu também tenho contatos com escolas, estou sempre com escolas, com os professores, e nas salas de aula tem muitos casos de problemas de aprendizagem, como você disse, em relação a isso. Crianças que dormem, crianças que têm insônia, porque a criança não entende o que está acontecendo. Ela gosta da mãe, mas ela tem medo de demonstrar para o pai que ela gosta da mãe. Da lealdade, né? Exatamente. Então, são questões assim que prejudicam o desenvolvimento da criança realmente como um todo, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. É uma situação assim que a gente tem que cuidar muito, e falar sempre, e cada vez falar mais. Falar mais. E colocar mais pessoas estudando, pesquisando o assunto,
né, divulgando mesmo, porque é uma maldade, é um abuso moral, uma violência contra sim, a criança é um sujeito de direitos desde a Constituição Federal de 88, então a gente exatamente. tem que olhar diferente, não é como antigamente, que a criança era mais uma coisa, né? Hoje não, ela é um sujeito de direito, ela tem direitos, como o direito fundamental de conviver com pai e mãe, é o Isso, princípio de tudo, né? Pode estar sim. separado? Pode, mas ela tem o direito de conviver com o pai e com a mãe. Isso tem que ser um entendimento do pai e da mãe, do avô e da avó e da tia, porque a família também faz um movimento contrário, se quiser fazer, né? Aham. E esses conflitos aí entre pai, mãe e filho, eles trazem todos esses comportamentos do medo, da insegurança, da tristeza, não é? O isolamento, quadros de depressão, tá? Comportamento hostil, dificuldade escolar, irritabilidade. Nossa, e aí é tudo isso, entende? É verdade. Desespero, transtorno de identidade, né? A questão da inclinação do adolescente às drogas, como eu coloquei aqui, Sim, tá? E também, Edna, casos mais graves, comportamentos suicidas mesmo, né? sim, Ideações suicidas, não é? sim. E a criança, e o adolescente, ele não sabe de onde vem isso. E Verdade. precisa de um especialista que tenha um olhar, porque nem sempre, não é? A criança vai ter assim a sorte de ter uma associação de alienação parental com, digamos, mutilação. E essa mutilação ser por conta dessa dor de não ter o pai ou a mãe alienado, né? Uhum. Consigo não entender, achar que, como você disse, que o pai e a mãe, o alienado, o abandonaram, que ele foi abandonado, e a história é outra. Ou Então, então, ainda que eles convivam, mas sem respeito. Eles se falem, mas sem se respeitarem. Então, um brigando com o outro o tempo inteiro. O filho também percebe isso. E isso também é terrível para a criança, né? Então, não precisa nem impedir a convivência. Por isso que eu falo da sutileza, da invisibilidade, porque é no trato, né? A criança está lá absorvendo tudo. Então, ela sabe que o pai é tudo aquilo que a mãe pensa e ela pensa, puxa vida, se meu pai é isso, eu também sou, porque eu vim do meu pai, né? sim, sim, Então, é um negócio difícil, viu, Heloísa? A gente tem que continuar construindo, igual um trabalho de formiguinha, fazendo aos pouquinhos, todo dia um pouquinho. A Cris mesmo isso, está falando aqui, pior que a criança que passa por isso será um adulto com muitas consequências, como a gente já falou aqui desde o exatamente. começo da live, né, Luísa? Mas olha, Heloísa, amanhã vai ter mais, amanhã vai ser um outro assunto, meio correlato a esse, mas é um outro assunto. E eu gostaria agora que você se despedisse, falando do seu trabalho no consultório, mais uma vez, agradecendo muito a sua presença, dizer que eu adorei, eu acho que vai ser um ganho enorme para o meu canal do YouTube, essa live lá, tá? Junto com as outras que eu já fiz. Então, você pode agora se despedir. Como eu falei, a gente vai fazendo as lives mais curtas para não ficar muito cansativo, né? Isso, exatamente. Não, foi um prazer incrível estar aqui, compartilhando, né, a minha experiência e os meus estudos, né, junto com as crianças, nessa situação, que vivem em situação de alienação parental e seus pais alienados, e abro as portas, deixo as portas do meu consultório para quem quiser iniciar a conversa. Porque eu Isso. convido as pessoas para conversar. Vamos conversar, conversas terapêuticas, para nós encontrarmos soluções Claro. e ressignificar as histórias dominantes que nós temos em relação a essas situações. E são muitas, né, Heloísa? São muitas, exatamente.
Então tá bom, meu amor. Muito obrigada, Heloísa. Obrigada a vocês que assistiram a gente. Depois, ó, vão lá no canal para ver as outras lives. Beijo grande. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.